Eu quero convidar você a ler um texto bíblico comigo. Eu serei muito breve, mas eu quero que você entenda o milagre do Natal, conforme nos foi contado por uma das testemunhas oculares de Jesus. A Bíblia foi escrita por profetas no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus. No Novo Testamento ela foi escrita por apóstolos ou por pessoas muito próximas deles, debaixo da tutela deles, inspirados também pelo Espírito de Deus. Uma das qualificações para alguém ser apóstolo é que ele tivesse sido testemunha da vida, do ministério de Jesus, sobretudo da ressurreição. Uma dessas testemunhas oculares, aquele apóstolo, aquele discípulo que o Senhor Jesus mais amava, foi o apóstolo João. E o Evangelho de João, no capítulo 1, nos conta de uma maneira tão surpreendente sobre dois milagres. Dois milagres. Começa assim, João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio. O princípio de todas as coisas concretas, palpáveis, o princípio do tempo, o princípio do mundo, o princípio do universo, da menor partícula à maior de todas. O que João está dizendo é que quando Deus, no princípio, criou todas as coisas, Ele já existia. Ele quem? Jesus Cristo. O Verbo eterno de Deus. A palavra eterna de Deus já existia. Você consegue perceber esses dois grandes milagres? O princípio de todas as coisas, o início de tudo. Gênesis capítulo 1 nos diz que este princípio foi pela palavra de Deus, e disse Deus, 7 vezes, e disse Deus, e todas as coisas foram sendo criadas. Mas o mais espantoso é que antes de todas as coisas terem sido criadas, Jesus Cristo já existia. Portanto, a origem de todas as coisas jamais foi algum tipo de matéria sem forma, algum tipo de gás ou qualquer outra coisa. O que sempre existiu antes de tudo vir a existir era Jesus Cristo em comunhão com o Pai. E esse amor entre Pai e Filho eternos, esse amor entre o Filho e o Pai, materializado, personificado na pessoa do Espírito. Isso é um milagre. É algo absolutamente encantador. Antes de tudo existir, existia Deus. Mas João diz, no princípio, aquele que é a palavra já existia. E não existia só. Ela não existia só. Não havia solidão antes de tudo ter sido criado. A palavra estava com Deus, diz João. A palavra estava com Deus, Pai e Filho em união eterna, de eternidade a eternidade, Pai e Filho unidos, convivendo,
relacionando em amor. Jamais houve solidão antes de tudo ter criado, portanto, todas as coisas não foram criadas porque Deus sentisse algum tipo de necessidade em si mesmo, muito pelo contrário. Um grande teólogo da história da igreja, Jonathan Edwards, ele diz que a criação de todas as coisas é como uma fonte de água. Alguém já teve a experiência de ver como é uma fonte? Você já chegou a uma fonte de água e você percebe que dali jorra, jorra, jorra e não para de jorrar? Por que que jorra e não para de jorrar? Porque é tão forte, a pressão ali é tão grande, que a água supita incessantemente. A água é impossível de mantê-la contida. Ela supita, ela jorra. Jonathan Edwards diz: Deus, em amor eterno, o Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai, esse amor personificado na pessoa do Espírito, como uma fonte que não se contém, jorra em amor e cria todas as coisas. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então Jesus, que é a palavra, ele já existia antes de tudo ter sido criado. Ele não existia sozinho, ele estava com Deus. E Jesus não foi um filho criado como Deus criou todas as coisas, porque ele era Deus. E para não deixar dúvida, João diz no versículo 2, ele existia no princípio com Deus. E por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. E ainda mais encantador, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, ele possuía a vida. A vida estava nele. Ele sempre foi a vida que deu vida a todas as coisas. E essa sua vida, diz João, trouxe luz a todos. Por que que trouxe luz? Porque nós todos vivíamos na escuridão. A luz brilha na escuridão. Lembra que eu disse, citando Gênesis, que Deus criou todas as coisas? E Ele criou todas as coisas de um modo absolutamente perfeito. Nós, a raça humana, é que caiu no pecado. Descrentes da bondade de Deus, nossos primeiros pais, descrentes da sabedoria de Deus, descrentes do poder de Deus, nossos primeiros pais desobedeceram. Caímos no pecado. E a prova de que nós caímos no pecado, ela pode ser constatada na criação de filhos, nossos filhos. Nenhum de nós precisou ensinar aos filhos o que é errado. Você já notou isso? Ninguém, nenhum de nós. Eu penso que não exista pai aqui dentro que, tendo visto os filhos nascidos pela primeira vez, disseram: eu vou ensinar tudo de errado para esse menino. Nenhum fez isso. Pelo contrário, desde a escolha do nome de um filho, nós estamos pensando em algo que seja absolutamente marcante, belo. Nós queremos o melhor, mas a gente descobre, na medida em que vão crescendo, que junto com eles cresce uma inclinação para o pecado, para o mal, para a maldade, para a desobediência.
Nós sabemos por experiência própria. E isto tudo é fruto da escuridão do pecado. O pecado destruiu a raça humana. O pecado destruiu em parte, em boa parte, tudo de bom, belo e maravilhoso que Deus havia criado. E Deus, rico em misericórdia, na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, Deus envia o seu Filho, a palavra eterna, que já existia antes de tudo ser criado, não existia sozinha, porque estava com Deus, era Deus, existia no princípio com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas, sem ele nada foi criado. Aquele que possuía a vida nele mesmo, nasceu entre nós, não deixou de ser Deus. Plenamente Deus assumiu a nossa natureza humana. E para quê? Para que dessa vida, a vida dele entre nós, luz raiasse nas trevas. Mas João nos conta no versículo 5, tendo dito no verso 4 que a vida de Jesus trouxe luz a todos, e no verso 5 ele começando a dizer, a luz brilha na escuridão deste mundo caído no pecado. E nós pecadores somos como baratas. Já viu a barata? Nós gostamos do escuro. Você acende a luz da cozinha, as baratas correm. Elas gostam das trevas, elas gostam da escuridão. E nós somos assim, fazemos as coisas encobertas. O pecado é assim, tende a nos levar para as trevas, para a escuridão. Não gostamos de ser vistos, flagrados. Mas muito mais do que isso. Nós tentamos de todas as maneiras apagar a luz de Cristo. Porque o verso 5 diz, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É impressionante. Por mais que você tente, por mais que eu tente, nós jamais conseguiremos apagar a luz de Cristo. O mundo pode tentar fazer o que quiser, as nações poderão se unir e tentarem o que quiser, mas jamais conseguirão apagar a luz de Cristo. E talvez seja verdade isso na sua vida. Talvez você, se você fosse honesta, honesto, talvez você chegasse a essa conclusão. Sabe que o pastor tem razão? Tantas vezes eu já me peguei tentando tampar a luz de Cristo na minha vida. E como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Nós tendemos a nos afastar de tudo que nos remete à palavra de Deus. É impressionante, porque João vem falando de Jesus até o verso 5. E ele vai continuar falando de Jesus a partir do verso 10. Mas no meio dessa narrativa, ele coloca a história de um homem chamado João Batista. E João coloca esse João Batista aqui para dizer que esse João Batista tinha uma única função. Ouça, Deus enviou um homem chamado João. Para quê? Para falar a respeito da luz. Você prestou atenção nas palavras? Falar luz. Luz não é algo que se ouve, luz é algo que nos permite ver.
Mas João está falando de coisas tão profundas, ele está usando metáforas. Aí ele diz, olha, João veio falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. João não era a luz, mas veio para falar da luz. A luz é Cristo, a gente já leu isso. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. É por isso que eu te digo que uma das maneiras de você tentar abafar a luz de Cristo na sua vida, é você fugir de tudo e de todos que te remete à palavra de Deus. É fugir dos João Batistas. É fugir da leitura da Bíblia, é fugir de ouvir uma pregação bíblica, é fugir da comunhão da igreja, é fugir de crentes que exalam as Escrituras perto de você. Não seja desses, porque veja o que João vai continuar a dizer sobre Jesus no verso 10. Ele veio ao mundo que ele criou, Jesus. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo não reconhece Jesus. Jesus é tido, quando muito, como um grande homem que já existiu, um grande mestre, um grande psicólogo, um grande profeta. O mundo não reconhece Jesus por quem ele de fato é, exatamente como João acabou de dizer. Ele já existia, ele estava com Deus, ele era Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ele possuía a vida, e a vida dele trouxe luz a todos. O mundo não vê Jesus assim. Jesus é no máximo um bom homem, um bom mestre. O mundo que Cristo criou não o reconheceu. Será que é o seu caso? Será que você crê de fato que Jesus é Deus, que se fez carne? E a coisa fica pior, porque no verso 11, João diz, Cristo veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você escutou o que a Bíblia está dizendo? Nem todos são filhos de Deus, no sentido de salvação. Todos somos filhos de Deus, no sentido de sim, de que Ele nos criou a todos. Mas em termos de intimidade, de céu, em termos de herança, vamos colocar nestes termos. Filhos que herdarão a terra, não são todos que são dessa espécie. Quem são os filhos que herdarão os benefícios de Deus, comprados pelo sangue do Filho eterno de Deus? Quem são esses? João diz. São aqueles que creram nele, e o receberam, e o aceitaram. A esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, de herdarem a vida eterna. A esses que creram em seu nome. Mas Deus é tão maravilhoso, gente, que até o fato de você crer não é algo que vem de você, apenas, sozinho. Porque talvez você seja daqueles, eu já ouvi gente assim,
Talvez você seja daqueles que diga, sabe, pastor, eu já tentei crer tantas vezes. Eu não consigo ter essa fé. Talvez você seja desses. Talvez você seja dessas. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse crer para a vida eterna é um milagre, tal como o milagre da criação. Olha o que João diz. Estes que creram nele, estes que o receberam, estes que o aceitaram e, portanto, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, sabe quem são estes? Estes não nasceram segundo a ordem natural, não nasceram da carne, não nasceram de parto normal ou cesariana, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Como é que eles nasceram? Eles nasceram de Deus. Deus os fez nascer de novo. E talvez seja isto que você precisa hoje à noite. Antes de você ter fé, você precisa ter algo que só Deus dá: vida. Nele estava a vida. E para você ter a fé que você sabe que precisa ter, e já tentou ter, e não tem, você precisa nascer de Deus. Nascer do alto, nascer de novo. Você precisa de regeneração. Porque sabe qual é o fruto imediato de quem nasce de novo? Fé. Arrependimento dos pecados e fé. Hoje à noite tem esperança para você que já tentou ter fé e nunca teve. E nunca teve porque nunca nasceu de novo. E nesta noite Deus pode operar o milagre do novo nascimento. Ele pode salvar você, Ele pode te dar vida, vida que vem acompanhada de arrependimento. Arrependimento por ter vivido tantos anos, tanto tempo, na escuridão do pecado, tentando impedir que a luz de Cristo entrasse na sua vida, entrasse na sua casa, entrasse no quarto dos filhos, impedindo a luz de Cristo, dizendo não, isso é coisa de crente, desses radicais, isto não. Talvez você seja desses, mas que hoje à noite, tendo ouvido a mensagem do Natal cantada por estas crianças, me ouvindo fazer a leitura pura e simples da Bíblia, não tem comigo nenhum esboço, não que eu seja contra esboço, eu e a Bíblia, lendo e elucidando a Bíblia para você, tentando ajudar você a enxergar que o seu maior problema não é não ter fé, é não ter uma nova vida em Cristo Jesus. Porque quem recebe a vida, nova vida, quem é regenerado, quem nasce de novo, imediatamente se reconhece pecador, se arrepende, recebe fé, começa a dizer, poxa, é verdade, isso faz sentido, eu creio, eu aceito, eu recebo. E aí João, e eu vou concluir aqui, no verso 14 diz, assim, a palavra de que ele falou lá no início, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós.
Jesus Cristo. E de que modo ele veio a nós? Cheio de graça e de verdade. Graça, porque, ouça bem, e olha a ordem das palavras, graça e verdade. Graça porque é de graça que você precisa para nascer de novo, para conseguir se arrepender. Graça. E uma vez nascido de novo, e uma vez gerado de novo pelo Espírito, você começa a aprender a verdade. Cristo é a verdade. Você começa a aprender sobre Cristo, sobre a verdade. A graça que te salva, que te regenera, que coloca em você arrependimento e fé, essa graça começa agora a instruir você na verdade, porque a verdade existe. E a verdade não é apenas um código moral, ela é uma pessoa. Cristo é a verdade. João vai dizer isso mais adiante, aqui nesse mesmo evangelho. Um versículo que ficou até conhecido, muito conhecido no Brasil, desde as campanhas presidenciais no passado recente. E conhecereis a verdade, Cristo. E essa verdade, Cristo, quando você o conhece, te liberta. Te liberta do quê? Da mentira. Da mentira que o mundo te conta e da mentira que você vive contando. Te liberta dos pecados, te liberta da escravidão do seu pecado. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E João diz, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E é com esse milagre que eu termino. Você começa a ver a glória de Deus em Cristo. Isso começa a encantar seus olhos. Jesus começa a encantar seus olhos. As coisas que ele fala, as coisas que ele ensina. Você começa a olhar para a revelação dele na Bíblia e você começa a ver a glória dele. E de que modo você vê a glória dele? Você é encorajado, você é exortado, você é estimulado, você é revigorado. De tão belo, de tão profundo, de tão verdadeiro, de tão maravilhoso, isso te fortalece. É sobre isso o Natal. Esse é o grande milagre do Natal. E a minha oração é que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus te abençoe, com graça, misericórdia e paz.